Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Maratona Prev Jovem. Para quem não viu as outras aulas e ainda não me conhece, sou Alexandra Lacerda, professora e advogada especialista em direito previdenciário. Agora, estamos aqui para falar sobre o nosso último tema desta grande jornada que passamos juntos, 4 dias, todas as noites, falando na nossa maratona Prev Jovem. Hoje iremos falar, para finalizar essa maratona, sobre salário maternidade. Muito se questiona sobre o salário maternidade. As pessoas ainda possuem algumas dúvidas, principalmente a quem tem direito ao salário maternidade, né? Então, para a gente saber quem tem direito a esse salário, precisamos saber em que momentos esse benefício é garantido. O salário maternidade é garantido no caso de parto, que pode ser antecipado ou não, no caso de um aborto espontâneo ou de uma adoção. Lembramos também que as mamães de bebês natimorto, elas têm direito também ao benefício, mas só terá direito ao benefício de salário maternidade asseguradas que contribuem para o INSS, ou seja, que tenha cumprido a carência e que tenha contribuído para o INSS. E quando há um bebê natimorto, como faço o pedido do salário maternidade? Neste caso, a mãe ou aquela pessoa que estiver fazendo o requerimento deverá apresentar, junto com a documentação da mãe, a declaração de óbito. Essa declaração de óbito do natimorto, ela é fornecida pelo médico que fez o parto e ele terá a obrigação de fornecer essa declaração de óbito quando a gestação tiver uma duração igual ou superior a 20 semanas, ou se o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 gramas, ou a estatura igual e superior a 25 centímetros. Se o natimorto não estiver dentro dessas condições, o médico não é obrigado a dar uma declaração de óbito. Portanto, verifique bem a situação. Se ele não estiver dentro dessas condições, ela não vai ter direito ao salário maternidade? Tem sim. Mas aí o médico pode dar um atestado para ela apresentar para o INSS, tá bom? Qual é o tempo de duração do benefício? Bom, para parto antecipado, adoção, natimorto, o tempo é de 120 dias. No caso do aborto espontâneo, a mãe, a gestante, tem direito a 14 dias de recebimento do salário maternidade. E no caso daquelas empresas que participam do programa Empresa Cidadã e elas conseguem aumentar em até 60 dias o tempo da licença da funcionária. E outra coisa que eu não coloquei aqui, como nós estamos falando em adoção, o salário maternidade, ela é devida tanto às mulheres, porque quando falamos em salário maternidade, nós já remetemos automaticamente à mulher, né? Como nós estamos falando também de adoção, o salário maternidade, ele é devido, sim, para os casais que fizeram uma adoção, no caso dos casais homoafetivos. E aí, neste caso, Alexandra, se são duas mulheres, as duas irão receber o salário maternidade? Não, uma recebe o salário maternidade e a outra tem direito à licença paternidade. A mesma coisa se forem dois homens. Um pode receber o salário maternidade e ter o afastamento até 120 dias, e o outro pega a licença paternidade, tá? Isso aí já está garantido. E quando é um parto prematuro, como que fica a licença maternidade? No caso do parto prematuro, tivemos um julgado recentemente no STF, aonde a ministra Rosa Weber, ela concedeu um prazo maior, ou seja, ela disse que o prazo do salário maternidade, ele não irá contar da data do nascimento da criança.
e sim a partir da alta hospitalar que essa criança tenha, uma vez que ela ainda está hospitalizada e ainda não tem previsão de alta. Esse é um caso que aconteceu aqui na cidade de Conceição do Mato Dentro, aqui no estado de Minas Gerais. É uma reclamação, tá aí para vocês, a 45.505, aonde a mãe, né, pede que a licença de 120 dias seja concedido a partir da alta da criança e não do nascimento prematuro. E a ministra Rosa Weber foi excelente em seu voto, né, concedendo a essa enfermeira, que é mãe, a licença maternidade a partir da alta hospitalar da criança. Ah, Alexandre, então todo mundo já tem direitos, já ficou decidido, já ficou pacificado? Ainda não. Isso é uma liminar que a ministra Rosa Weber concedeu agora em fevereiro de 2021, e ela ainda vai ser analisada pelo ministro Roberto Barroso, que é o relator do caso, que poderá referendá-la ou não. Portanto, temos que ficar atentos. Vamos falar um pouquinho sobre os requisitos. Como todo benefício, o salário maternidade, né, ele tem requisitos. E para ter direito a esse salário, o segurado deve atender aos seguintes requisitos. Vamos lá. Quantidade de meses trabalhados. Qual é a carência? E quem tem que cumprir carência para receber salário maternidade? Tem que cumprir uma carência de 10 meses para receber o salário maternidade, o trabalhador contribuinte individual, aquele que contribui como facultativo e o segurado especial. E está isento de carência os segurados que são empregados, que têm a carteira assinada, a empregada ou o empregado doméstico, o trabalhador avulso, que esteja em atividade na data do afastamento, ou seja, do parto, da adoção, da guarda, com a mesma finalidade. Portanto, é bom sempre ficar atento aos requisitos. E para os desempregados, é possível conseguir um salário maternidade? Sim, desde que ele comprove que tem qualidade de segurado. E conforme o caso, ele tem que ter cumprido a carência de 10 meses de trabalho. Lembra do artigo 15, lá da Lei 8.213, né? Onde a gente fala do período de graça? Nós temos que olhar tudo isso, tá? Lembre, pega o CNIS do seu cliente. No caso de desemprego, veja se ele tem qualidade de segurado. Lembre de pesquisar o período de graça. Veja se ele está desempregado. Ele recebeu o seguro-desemprego? Se ele recebeu o seguro-desemprego, ele tem mais 12 meses de período de graça. E aí, ele tem mais de 120 meses de contribuições ininterruptas, sem perda de qualidade segurada. Ela pode até ter tido interrupção, mas não pode ter havido a perda da qualidade segurada. Então, ele tem mais 12 meses de período de graça. Então, lembra de analisar o período de graça quando o seu cliente for desempregado, para verificar se ele tem a qualidade de segurado e se ele cumpriu a carência de 10 meses trabalhados, tá bom? E no caso de ter perdido a qualidade de segurado, como fica? Neste caso, deverá cumprir a metade da carência de 10 meses antes do parto, ou seja, se ele perdeu a qualidade de segurado, ele terá que cumprir 5 meses de carência. E, Alexandra, é salário maternidade. Como vai ficar o valor desse benefício? Bom, primeiramente, o valor do benefício chama benefício de salário maternidade. Uma vez que é salário, ele não poderá ser inferior a um salário mínimo. Inclusive, essa regra se aplica a seguradas especiais, que são os trabalhadores rurais, e que receberam um salário mínimo a título de salário maternidade. Essa é uma regra que, com a reforma da Previdência, não sofreu alteração, tá? Então, neste caso, para segurado empregado
e para a avulsa, será mantida a totalidade de sua remuneração, que deve ser paga pela empresa e reembolsada pelo INSS através de créditos fiscais. Isso está garantido lá no artigo 94 do Decreto 3048 de 99. Então, preste muita atenção. Se o salário maternidade é de uma pessoa que está trabalhando, é uma empregada, e ela é avulsa, quer dizer, nesse momento é uma segurada empregada, e essa ela é avulsa, ela tem, né, trabalhos periódicos, mas ela estava trabalhando na época do parto, quem paga é a empresa ou o contratante. E aí, como é salário maternidade, lembre-se, tá? Ela vai receber o mesmo valor da sua remuneração. Então, tem que ficar alerta, porque ela tem direito ao mesmo valor de remuneração. E o patrão fica no prejuízo? Não, ele não fica. Que aquele valor que ele pagou para a segurada que teve o parto, né, a gestante, ou que teve uma adoção, ou que teve um caso de um natimorto, ou que teve um aborto, ele vai pagar e ele poderá fazer uma compensação através dos créditos fiscais. Isso é um processo administrativo que a própria empresa faz e recebe compensação, ou seja, ele vai ter um desconto quando for pagar o INSS na próxima folha. Portanto, vamos lembrar, o INSS não se utiliza do salário de benefício para calcular o salário maternidade, pois haverá uma reposição integral e substitutiva da própria remuneração. Vejamos o que diz o artigo 31 do Decreto 3048 de 99. O salário de benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto o salário maternidade. Portanto, não tem como base, não vai ser calculado salário maternidade como salário de benefício. E como já dissemos anteriormente, né, a pessoa vai receber o salário que ela já estava recebendo, a mesma remuneração. E aí, para a segurada doméstica, como será o seu salário maternidade? Para a empregada doméstica, será considerado o último salário de contribuição, aquele que foi declarado pelo seu empregador lá no e-social. Tá? Então, neste caso, a remuneração vai ser aquela que foi declarada pelo empregador. E para quem é MEI? Facultativo, contribuinte individual, empregada intermitente, desempregada. Nestes casos, será calculada a média dos últimos 12 salários de contribuição e será aquela remuneração que foi declarada no sistema previdenciário. Então, vamos lá. A pessoa é MEI, ela teve uma remuneração de R$4.000, mas ela declarou só 2.000. Então, quanto que vai ser feita a média? Em cima daquele que ela declarou, se é dos últimos 12 meses. Apesar dela ter ganho um pouco mais, como ela não declarou tudo, ela só declarou um valor a menor, será feita a remuneração de acordo com aquela que foi declarada lá no sistema previdenciário. Isso é muito importante. Ainda temos aqui como dica para vocês, eu não coloquei no material, mas eu vou dar uma dica. Quando nós temos gestante, né, que teve o seu filho e estava trabalhando como empregada intermitente, e na época do parto ela estava afastada, ela estava em aguardo, né, porque intermitente ela trabalha um período, outro não. Como é que está ficando esses casos? Infelizmente, nesses casos, as gestantes, aliás, as mamães estão entrando no limbo jurídico, porque não tem uma lei que obrigue o INSS a estar pagando neste momento.
o salário maternidade. E nem tem uma lei que diga que é o patrão que tem que pagar. Neste caso, se você é advogado, recebeu no seu escritório uma cliente que ela é empregada intermitente, que ela fez o pedido de salário maternidade, já está há 6 meses lá no sistema, está em análise, você pode estar entrando com uma ação trabalhista, tá? E pedindo para que o empregador reconheça o pagamento do salário maternidade. Já temos jurisprudência a favor de que o empregador pagará o salário maternidade e ele depois fará um processo administrativo para que o INSS faça esse abatimento. Alexandre, isso está na lei? Não, não está na lei, tá? A medida provisória de 2016, ela não foi convertida em lei. Ela caducou em 2017, não foi convertida em lei. Então, nós temos aí um limbo jurídico para as empregadas intermitentes. E temos muitos casos em que a mamãe está aguardando salário maternidade e só está lá em análise, e o INSS não paga e ninguém resolve o problema dela. Então, você, que é um advogado, que acompanhou o nosso Maratona Prev Jovem, todos esses dias, agora já sabe que, neste caso, pode estar ingressando com uma ação na Justiça Trabalhista pedindo o pagamento de salário maternidade para essa empregada intermitente. Então, vamos agora, para finalizar a nossa aula de hoje, apresento para vocês como e onde pedir. Se o parto, no caso, inclusive, de natimorto, onde eu devo pedir? Se a pessoa for empregada, ela tem que pedir para a empresa. Se ela for desempregada ou demais seguradas, deverá pedir no INSS. No caso de adoção, no caso dos adotantes, não importa se é empregado, se é desempregado, se é facultativo, todos irão pedir no INSS. E no caso de um aborto não criminoso, se a pessoa é empregada, ela vai pedir na empresa. Os demais trabalhadores irão pedir no INSS. Lembrando que, em todos os casos, no caso de parto, você deve apresentar atestado médico. Caso, né, a gestante precisar se afastar 28 dias antes do parto, ou, se for após o parto, a certidão de nascimento, mais a documentação particular dela. A desempregada, da mesma forma, deverá apresentar a mesma documentação. O que muda? O que muda é no caso da adoção, que no caso da adoção tem que apresentar, né, para o INSS o termo de guarda ou a nova certidão de nascimento. E lembrando que no caso do natimorto, tem que apresentar a declaração de óbito fornecida pelo médico do hospital, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa... Estamos aqui finalizando, né? Essa nossa maratona Prev Jovem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado imensamente todo este conteúdo que apresentamos para vocês ao longo dessa semana. Gostaria de dizer para vocês que o material, todo esse material didático está disponível, tem um link lá no Instagram do @Previdenciando na Prática, e você pode adquirir o e-book com todo esse material por um precinho de R$19,90. Você faz lá a sua inscrição, paga esse valor através lá dos meios que estarão disponíveis para você no link, e você poderá estar adquirindo este e-book por R$19,90. Aproveitem, além do e-book, estaremos colocando também, disponibilizando para vocês, por esse mesmo valor já incluso, o checklist de toda a documentação que vocês precisam para cada tipo de pedido de benefício. Então, ao adquirir o nosso e-book, você vai receber gratuitamente o checklist da documentação para que você possa deixar ali pregadinho no ladinho da sua mesa, para que quando chegar um cliente, você não esqueça de pedir nenhum documento. Pessoal,
Queria agradecer imensamente a participação de vocês e dizer que foi excelente a nossa todo esse período que passamos juntos. Vocês podem estar tirando dúvidas conosco através do direct lá no Previdenciando na Prática, lá no Instagram ou no nosso Facebook. E se você tiver interesse de participar das nossas redes sociais e também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, você pode estar nos chamando no direct do Instagram, que estaremos incluindo você nos nossos grupos de WhatsApp. Gostaria de comentar com vocês também que nós temos toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, 22 minutos de previdência. São 22 minutos prévio, aonde eu e a professora Michele estamos trazendo sempre a novidade da semana para vocês, comentando em 22 minutinhos o que ocorreu durante a semana. E temos também, 2 vezes por mês, o grupo de estudo gratuito. Este grupo de estudo nós estaremos sempre divulgando nas nossas redes sociais e quem participa do nosso WhatsApp e Telegram já recebe o convite automaticamente e pode estar participando do grupo de estudos. Pessoal, muito obrigada, um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Agradeço muito a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu recado, deixe a sua impressão, comente lá nas nossas redes sociais o que você achou deste nosso Maratona Prev Jovem. Um grande abraço, um beijo grande e até a nossa próxima maratona.